Olá, tudo bem? Você conhece o sistema nervoso autônomo e os seus ramos simpático e parasimpático e o que cada um desses ramos promove de efeitos no organismo para a manutenção da nossa homeostase e regulação das funções vegetativas? Vamos falar sobre o sistema nervoso autônomo? Muito bem, gente, vamos lá. Quando nós falamos em sistema nervoso autônomo, inicialmente é óbvio, importante, fundamental que a gente faça aqui a nossa definição do que é o sistema nervoso autônomo, porque muita gente confunde sistema nervoso autônomo, entende como uma área à parte fora do sistema nervoso central. E isso não é realidade, não é verdade. O que é para a gente o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo é formado por um conjunto de áreas, uma série de áreas de neurônios no sistema nervoso central, com origem na medula espinhal, com origem no tronco cerebral e também alguns desses neurônios, desses vários aglomerados de neurônios, com origem no hipotálamo, portanto no diencéfalo, e esses neurônios todos, essas áreas todas, dentro do sistema nervoso central, elas têm funções específicas relacionadas ao controle da nossa das nossas funções vegetativas. Funções vegetativas são as funções vitais. Essas áreas todas, portanto, são várias áreas do sistema nervoso central, algumas delas com vários neurônios, cuja origem é lá na medula. Outras áreas, que a origem, o corpo dos neurônios, está lá no tronco cerebral, e outras, que esses corpos neuronais estão lá no hipotálamo, e em conjunto essas áreas do sistema nervoso central respondem pelo controle das nossas funções vegetativas, vitais, pela manutenção da nossa homeostase. E aí, por que é denominado de sistema nervoso autônomo, Cássio? Que, aliás, também é denominado de sistema nervoso vegetativo. Por quê? Porque são todas as áreas do sistema nervoso central responsáveis pelo controle das nossas funções vegetativas. Sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso vegetativo, é a mesma coisa. E por que a denominação de sistema nervoso autônomo? Porque todo esse controle das nossas funções vegetativas, todo esse controle ocorre de forma involuntária, de maneira reflexa. Então é um controle reflexo das nossas funções vegetativas, um controle involuntário, ou seja, independente da minha vontade. Portanto, é um controle autônomo do sistema nervoso central, sobre o qual então nós não interferimos conscientemente, voluntariamente. Por isso é denominado de sistema nervoso autônomo. Então todo esse conjunto de neurônios na medula, no tronco cerebral e no hipotálamo, que promove esse controle das funções vegetativas, eles agem independente da nossa vontade, da nossa interferência voluntária. Por isso é denominado de sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo são neurônios que estão no sistema nervoso central. Não confundam mais isso. Muita gente confunde isso. Maravilha? Então, isso está aqui. Esse é o sistema nervoso autônomo. Todo controle é reflexo, todo controle é involuntário, autônomo. Fundamentalmente, todas as funções do sistema nervoso autônomo para controlar, para regular, as funções vegetativas, as funções vitais. E aí vocês podem até pensar, mas como assim, Cássio? Por exemplo, frequência cardíaca. Quem controla quantas vezes o coração vai bater, qual o número de batimentos por minuto, não depende de nós. Eu não consigo controlar, aumenta agora diminui, vem para tanto. Isso é autônomo, isso é função do sistema nervoso autônomo. A temperatura corporal, eu não regulo a temperatura corporal, isso é função do sistema nervoso autônomo. A nossa pressão arterial, eu não faço ela ficar 110 por 70, 120 por 80 porque eu quero. E isso é função do sistema nervoso autônomo. E por aí vai, a salivação, isso é função do sistema nervoso autônomo. Então tudo isso é um conjunto de funções vegetativas. Nós vamos ver aí como ele regula cada um dos órgãos e sistemas. Todo esse controle sobre esse conjunto de aspectos relacionados
às nossas funções vegetativas, funções vitais, tudo isso é realizado, né? E, portanto, a função e o papel, né, do sistema nervoso autônomo se efetiva por meio do que nós denominamos que são os dois ramos autonômicos, que são o ramo simpático, que muitos denominam de sistema nervoso autônomo simpático, né? Mais adequado é falar em ramo simpático do sistema nervoso autônomo, mas está tudo bem, sistema nervoso autônomo simpático, e depois o outro ramo autonômico é o ramo parasimpático. Então, toda a ação de controle das funções vegetativas por parte do sistema nervoso autônomo se efetiva por meio dos seus ramos autonômicos, o ramo simpático e o ramo parasimpático. Em geral, eles atuam de maneira antagônica. O que um promove num órgão qualquer, o outro faz o inverso. Mas isso não é regra, né, em 100%, porque tem alguns que um inerva e o outro não. Mas, no geral, eles têm ação antagônica, que é justamente para manter um equilíbrio aí, para quando eu preciso de um aumento dessa ou daquela função ou uma diminuição, né, aí a gente aciona esse ou aquele ramo autonômico, simpático, parasimpático. Então, eles dois são os representantes, né, do nosso sistema nervoso autônomo e os diretamente responsáveis por promover o controle das funções vegetativas e, portanto, por manter adequado o funcionamento dos vários órgãos do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, de algumas glândulas específicas, do trato gastrointestinal como um todo. Essas são algumas das funções que nós vamos já conhecer. Então, olha só, o que mais agora, quais são algumas das diferenças desses dois ramos autonômicos, simpático e parasimpático, para a gente poder entender efetivamente como ocorre, né, a atuação do sistema nervoso autônomo para o controle das funções vegetativas. Vamos lá. Do ponto de vista inicial, esses dois ramos apresentam diferenças inicialmente do ponto de vista anatômico, da origem dos seus neurônios, onde estão os corpos neuronais originais do simpático e do parasimpático. O simpático, o sistema nervoso autônomo simpático ou ramo simpático, ele tem essencialmente, do ponto de vista anatômico, a origem dos neurônios, a origem é medular. Origem, portanto, na medula espinhal. E nas porções, né, tóraco-lombar. Então é uma origem medular tóraco-lombar, né? Então vai por toda a extensão da medula, né, na coluna torácica e lombar. E daí, nessa origem, então eles têm aqui os vários corpos neuronais, estão lá, né, na medula espinhal, nas regiões, né, tóraco-lombar, e esses neurônios, para eu poder atuar sobre um órgão qualquer, sobre o coração, sobre o pulmão, sobre o trato, o intestino, sobre o estômago, obviamente eu preciso ter inervação, eu preciso ter uma fibra nervosa chegando lá, fazendo sinapse, para eu, o sistema nervoso, poder atuar e regular o funcionamento desse órgão específico. Os neurônios do sistema nervoso simpático, que tem essencialmente origem medular, tóraco-lombar, eles têm inicialmente um axônio que projeta para uma cadeia de neurônios que fica aqui imediatamente anterior à medula espinhal. Essa é a chamada cadeia ganglionar paravertebral. Então, ao longo de toda a extensão da coluna tóraco-lombar, nós temos aqui aglomerados de neurônios, populações de neurônios. Quando a gente tem alguns aglomerados de neurônios, nós denominamos isso de gânglios neuronais, núcleos ou gânglios neuronais. Então aqui tem uma série de aglomerados imediatamente anterior à coluna vertebral e a saída, né, dos ramos nervosos simpáticos, em cada um dos ramos, né, tóraco-lombar, daquelas raízes nervosas que se projetam aqui para o sistema nervoso periférico, nós temos vários aglomerados de neurônios
que formam então vários gânglios neuronais que estão aqui para receber a sinapse dos neurônios do sistema nervoso simpático. Então, os neurônios originais do sistema nervoso simpático projetam para esses gânglios, aqui próximo à medula, para essa cadeia ganglionar paravertebral, e esses neurônios aqui nos gânglios projetam para os respectivos órgãos-alvo. O coração, o pulmão, os vasos sanguíneos, a bexiga, o estômago, o intestino, esses são os órgãos-alvo. De tal forma que as fibras que projetam do neurônio original, lá na medula, para esses neurônios no gânglio paravertebral, essas fibras agora, então, são denominadas de fibras pré-ganglionares. Essa é a denominação. Fibras pré-ganglionares. O sistema nervoso simpático, como tem esses gânglios neuronais aqui paravertebrais, entre aspas, esperando, né, essa fibra original, a fibra pré-ganglionar do ramo simpático ela é mais curta. Os neurônios e essas fibras pré-ganglionares, então, são mais curtas. E depois, olha, os neurônios ganglionares é que projetam as suas terminações nervosas lá para o órgão-alvo. São eles que vão efetivamente regular o funcionamento desse ou daquele tecido. Essas aqui são denominadas de fibras pós-ganglionares. Então essa é uma denominação anatômica importante para o entendimento, né, da atividade do sistema nervoso autônomo. O simpático, então, com os neurônios com origem medular, esses neurônios originais projetam para os gânglios, para os neurônios, né, ganglionares aqui nesse gânglio paravertebral, e a partir daí as fibras ganglionares projetam para o órgão-alvo. Fibra pré-ganglionar curta do simpático, fibra pós-ganglionar mais longa. Obviamente, aqui nós estamos falando numa sinapse e aqui também. Aqui eu libero um neurotransmissor que vai despolarizar esses neurônios e mandar um impulso nervoso lá para o órgão-alvo. O neurotransmissor que é liberado aqui no ramo simpático é acetilcolina, nas fibras pré-ganglionares. Despolariza o neurônio pós-ganglionar e aqui eu também vou liberar, obviamente, um neurotransmissor que é o que vai ser responsável pelo efeito final do simpático sobre o órgão-alvo. Esse neurotransmissor que é liberado aqui, que é então um neurotransmissor responsável pela ação simpática sobre os órgãos-alvo, essa aqui é a noradrenalina. Então esse é o neurotransmissor responsável pelo efeito do sistema nervoso simpático sobre os órgãos-alvos específicos. Tudo bem? Então tá aqui, ó, essa é a anatomia do sistema nervoso simpático. Origem medular, a projeção, né, para a cadeia ganglionar paravertebral e daí, desses neurônios ganglionares, a projeção para os órgãos-alvos. Fibras pré-ganglionares mais curtas, pós-ganglionares mais longas. Aqui, a liberação de acetilcolina para despolarizar os neurônios ganglionares e lá no órgão-alvo, o neurotransmissor responsável pelo efeito simpático, noradrenalina. Agora vamos ver o parasimpático. Muda alguma coisa, Cássio, do ponto de vista anatômico parasimpático? Sim. Então, agora vamos para o... Quero economizar aqui, ó. Parasimpático. O parasimpático, a origem do parasimpático é crânio. Os neurônios todos que compõem o parasimpático, ou o ramo parasimpático, eles têm origem crânio-sacral. E o que nós falamos anteriormente, que a origem é na medula, tronco cerebral e também os neurônios hipotalâmicos. Tronco cerebral é a origem cranial. Então, os neurônios do parasimpático têm origem no tronco cerebral e também origem medular, mas não tóraco-lombar, lá na medula sacral, né, na porção sacral, né? No sacro é que ficam ali então os neurônios, os corpos dos neurônios originais aí do sistema nervoso parasimpático. Tóraco-lombar estão os neurônios simpáticos
tronco cerebral e sacral, né, na região do sacro, estão os neurônios parasimpáticos. E aí, gente, basicamente eu vou representar isso assim, né? A origem cranial, né? Então aqui no tronco cerebral tem alguns neurônios originários, né, do sistema nervoso simpático. Então os corpos neuronais estão aqui no tronco cerebral. Isso é o que representa então a origem cranial, né, do sistema nervoso autônomo. E depois, lá em S1, S2, S3, nós temos ali também corpos neuronais que vão determinar aqui então a ação do parasimpático. Olha só que interessante. A ação parasimpática, eu tenho aqui então o neurônio original. Aqui no tronco cerebral, essa ação parasimpática é dada, né, principalmente pelo terceiro, sétimo, nono e décimo nervo craniano, que é o mais importante. O décimo nervo craniano, lembram que é o nervo vago, décimo nervo craniano. Fora isso, tem inervação também do nervo óculo-motor para regular a função da pupila, a atividade da pupila, do nervo intermédio, que modula e regula a salivação, né? E também, e fundamentalmente, a partir daí, do nervo vago, que é a principal inervação. Porque aí do nervo vago você vai ter a inervação para o coração, para os pulmões, para os vasos sanguíneos, para o trato gastrointestinal. E depois aqui na região sacral, aí é o que tem a ver com a inervação na bexiga e também a inervação sobre a uretra, a inervação sobre a inervação peniana. Isso está aqui na origem sacral dos neurônios do parasimpático. Então vejam que anatomicamente os pontos de origem dos neurônios, né, os pontos são diferentes do parasimpático e do simpático. E aí então daqui vai projetar a fibra. Ô Cássio, e aí ele também tem conexão, essa fibra original do neurônio, né, tem conexão também com os gânglios. Como a origem é crânio sacral, não tem aqueles gânglios esperando ali, né, próximo à medula. Olha só que interessante a característica. O parasimpático, a fibra original projeta quase lá até no órgão-alvo. E ali tem um neurônio pós-ganglionar, né, ganglionar, que ele sim projeta para o órgão-alvo. E isso acontece com todos eles, com o nervo óculo-motor, com o nervo intermédio e também com o nervo vago. Vou fazer aqui a representação disso, então está lá. E aí o nervo vago que vai projetar para todos os demais órgãos e sistemas. Vejam que interessante. Olha o que mudou. As fibras pré-ganglionárias do parasimpático são bem longas, que elas projetam até lá mesmo, quase no tecido. Elas estão bem lá na periferia. E lá elas vão fazer sinapse com os gânglios, aqueles neurônios que estão em alguns aglomerados neuronais lá. E aí esses neurônios ganglionários projetam para o órgão-alvo. Então o parasimpático tem fibra pré-ganglionar longa e a fibra pós-ganglionar mais curta. Por quê? Porque os gânglios parasimpáticos já estão praticamente ali no órgão-alvo. Qual é o neurotransmissor liberado aqui, Cássio? As fibras pré-ganglionares parasimpáticas liberam, também como o simpático, liberam aqui nessa sinapse acetilcolina, o ACH, essa é a acetilcolina. Despolariza esse neurônio aqui e depois nessa sinapse do neurônio pós-ganglionar com o órgão-alvo, libera aqui o neurotransmissor, que, atenção, esse vai ser o neurotransmissor diretamente responsável por exercer o controle, a função sobre o órgão-alvo. Portanto, esse aqui é o neurotransmissor responsável pelo efeito do parasimpático sobre a regulação da função desse ou daquele órgão e da função vegetativa. Quem é esse neurotransmissor aqui? O neurotransmissor modulador da atividade parasimpática. Essa aqui também é acetilcolina. Então não esquece, o neurotransmissor modulador da atividade simpática sobre os órgãos como um todo é
noradrenalina. O neurotransmissor modulador da atividade parasimpática sobre os órgãos como um todo é acetilcolina. Então essa aqui, gente, é a anatomia. Desculpem, aqui, né, a mesma coisa na região sacral. Aqui tem a projeção para a bexiga, né? Tem a projeção para a uretra, tem a projeção peniana, tem a projeção também para a porção inferior, né, do trato gastrointestinal, basicamente lá intestino grosso, reto. Essa aqui é a projeção. E aqui é a mesma coisa, tá? Vai fazer a sinapse com o neurônio pós, que já está ali praticamente no órgão-alvo. Então está aqui a anatomia crânio, né? A origem crânio-sacral dos neurônios parasimpáticos, as suas fibras pré- e pós-ganglionares e os neurotransmissores pré- e pós-ganglionares. Essa, então, para a gente é a visão e o entendimento anatômico do sistema nervoso autônomo. Ô Cássio, e aí, para um neurotransmissor, atenção agora nisso, para um neurotransmissor atuar em qualquer uma das sinapses, a gente sabe que um neurotransmissor só atua quando ele se liga a um receptor na membrana pós-sináptica aqui, seja desse neurônio pós ou aqui, né, na membrana do órgão-alvo, do coração, do pulmão, do vaso sanguíneo, do estômago. Aqui tem que ter, é uma sinapse, tem que ter algum receptor lá. Vamos ver isso? Olha só que interessante. Se eu tenho esses neurotransmissores, atenção nisso, e a gente já fecha aqui. O simpático, naquela sinapse, que nós vamos denominar de sinapse pré-pós-ganglionar, lembra? Eu vou botar aqui em azul, né, que estava lá igual, se eu não me engano. Não, estava em preto, né? Neurônio pré, o simpático, faz sinapse aqui com o neurônio ganglionar e desce a fibra longa projetando até o órgão alvo. Aqui eu tenho o neurotransmissor, nós já vimos a acetilcolina. E o receptor daqui, que tem aqui no neurônio pós-ganglionar? Aqui é receptor, então, o quê? Colinérgico. Então a acetilcolina age aqui sobre um receptor colinérgico. Receptor de acetilcolina. O mais interessante e importante agora é aqui. E aqui no órgão-alvo, Cássio? Eu libero aqui o quê? Qual o neurotransmissor do simpático? Noradrenalina. Ela vai precisar atuar aqui sobre receptores específicos para ela, que são receptores noradrenérgicos ou receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos ou noradrenérgicos, em geral nós nos referimos a ele como adrenérgicos. Alfa alfa ou beta. Cada órgão tem o seu receptor específico. Receptor alfa ou receptor beta adrenérgico. E aqui no colinérgico é receptor nicotínico ou muscarínico, né, que são os receptores colinérgicos. Tá legal? E agora, e no parasimpático, Cássio? Aí ficou tranquilo, né? O parasimpático, o neurônio pré-ganglionar, projeta a sua fibra longa lá para o neurônio ganglionar e a fibra curta para o órgão-alvo. Em ambos, né, aqui a acetilcolina e aqui também, nessa sinapse, acetilcolina. Portanto, o parasimpático atua, né, sobre receptores colinérgicos, tanto aqui na sinapse pré-pós-ganglionar, como também na sinapse aqui do neurônio pós-ganglionar com o órgão-alvo, né? Então, são os receptores nicotínicos ou muscarínicos colinérgicos e receptores alfa ou beta adrenérgicos. Os receptores colinérgicos são, portanto, os responsáveis por garantir o efeito da acetilcolina sobre o órgão-alvo. E os receptores adrenérgicos, alfa ou beta, são os responsáveis por assegurar o efeito da noradrenalina e do sistema nervoso simpático sobre o órgão-alvo.
Tudo bem? Então, ó, vimos a anatomia do sistema nervoso autônomo, né, e também os neurotransmissores e receptores que atuam. E aí, no outro vídeo nosso, assistam, né, esse outro nosso vídeo para conhecer as principais funções do sistema nervoso simpático e parasimpático para a regulação das nossas funções vegetativas.